Mariana ficou em primeiro lugar no ranking das cidades de Minas que mais preservam o patrimônio histórico e cultural. O título rende ao município mais recursos para continuar cuidando da cidade. Veja no quadro Comunidades de hoje. Mariana não tem mais as minas de ouro do século XVIII. A riqueza da cidade agora é outra. O grande patrimônio histórico e cultural deixado aqui. Igrejas, casarões, Passos da Paixão de Cristo. Monumentos que são tombados pelo Instituto Nacional do Patrimônio Histórico e Artístico, o IPHAM. Em Mariana, falando sobre tombamento federal, do IPHAM, a gente tem o Conjunto Arquitetônico e Urbanístico de Mariana, a gente tem igrejas, capelas e a gente tem casas, como, por exemplo, a Casa do Barão de Pontal, aqui na Rua Direita, a Catedral da Sé, a Igreja de São Francisco, Nossa Senhora do Carmo, a Casa de Câmara e Cadeia. Enfim, são alguns dos bens tombados a nível federal, mas existem outros, com tombamento a nível municipal, na sede e nos distritos. A cidade também passou a ser considerada monumento nacional em 1945. Entre os bens históricos, merece destaque a Catedral da Sé. A história da igreja começou em 1703, quando havia apenas a Capelinha da Conceição. 10 anos depois, começou a construção da matriz em pedra e cal. A igreja da Sé pode ser uma das mais antigas, lá no início da construção, por ter também dentro dela um presente de Dom João V, o órgão Aftinitiger, que foi dado para Mariana quando Mariana passou a ser cidade, em 1745. Foi um presente pessoal do Dom João V para Mariana, que até então chamava Vila de Nossa Senhora do Carmo. Quando ele a transformou em cidade, colocou o nome da sua esposa, a Dona Maria Ana d'Áustria. Aí, junto com isso, ele mandou de presente esse órgão Aftinitiger para a Igreja da Sé. Outro ponto importante da cidade é a Praça Minas Gerais, local que abriga a Casa de Câmara e Cadeia e as igrejas de São Francisco e de Nossa Senhora do Carmo. Essas igrejas foram construídas paralelo, a Irmandade Nossa Senhora do Carmo e a Irmandade São Francisco de Assis. E elas procuravam fazer de uma forma melhor que elas tinham, na época, com os melhores artistas, os melhores construtores, os melhores artesãos, para mostrar a grandeza da fé e de cada irmandade. Com isso, virou esse cenário maravilhoso. Além da riqueza da sede, é preciso proteger também o patrimônio histórico dos distritos. Em cada distrito e na sede, nós temos monumentos históricos assim, fabulosos do século XVIII. Por exemplo, Santa Rita do Durão, que fica aqui quase 50 quilômetros, nós temos 3 bens tombados pelo IPHAM a nível nacional. A Igreja Nossa Senhora do Nazaré, Nossa Senhora do Rosário e a Casa de Rótulas, como exemplo. E tem esse núcleo histórico também, que além do patrimônio visual edificado, nós temos também uma riqueza imensa no patrimônio imaterial, porque a história de Mariana ela é profundamente maravilhosa. Todo esse cuidado de preservação do conjunto arquitetônico fez com que Mariana ficasse em primeiro lugar no ranking das cidades que mais cuidam do patrimônio histórico e cultural em Minas Gerais. O título foi dado pelo Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico, o IEFA. O prêmio vem em forma de dinheiro. Quanto mais se cuida do patrimônio, mais recursos a cidade recebe. Esse trabalho que está sendo feito em Mariana, igual Capela Nossa Senhora da Boa Morte, Igreja da Conceição de Camargos, a Igreja de Nossa Senhora de Nazaré de Santa Rita do Durão, o Casarão de Furquim, todas essas, a restauração maravilhosa do interior da Igreja Nossa Senhora da Conceição de Cachoeiro do Brumado, todas esses que eu citei para vocês são recursos do fundo, e é 100% de recursos do Fundo Municipal de Preservação do Patrimônio Cultural de Mariana, que é advindo do ICMS Cultural. Dinheiro que ainda é pouco se comparado ao grande custo de manutenção desses monumentos. Uma boa pontuação no ICMS Cultural significa que o município tem desenvolvido ações. Uma das aplicações, a obra emergencial na Capela de Nossa Senhora da Boa Morte, no Seminário Menor, foi com recurso do Fundo Municipal de Patrimônio. Mas, enfim,
a gama de bens a serem preservados é muito grande. Então, essa destinação, é claro que quanto mais recursos se capta, é melhor, obviamente, para a preservação do patrimônio. Mas existem, né, várias ações que precisam continuar acontecendo para a gente garantir uma efetiva preservação, né? A cidade foi contemplada em 67 milhões pelo Programa de Aceleração do Crescimento das Cidades Históricas, mas pouco foi recebido da verba prometida. Mariana tinha sido contemplada com 15 obras, com 15 monumentos. Infelizmente, essa situação do país, esse recurso é um recurso federal, via IFAM, monumento. Então veio uma parcela para a Igreja da Sé, que foi feita, 1 milhão e pouco, e para a Igreja Nacional do Rosário, que foi elementos artísticos e os altares. Então vieram para esses dois patrimônios. E os outros ainda estão aguardando. A falta de recurso faz com que grandes monumentos fiquem fechados ao público. A gente tem a Igreja de São Francisco de Assis, que está fechada já há muitos anos. A Casa do Conde de Assumar também, né, que são 2 patrimônios da arquidiocese, 2 bens da arquidiocese, e que demandam mesmo de obras urgentes. Mas a gente tem, por exemplo, a Igreja de Nossa Senhora da Conceição de Camargos, que também dependeria, né, ou depende de obras urgentemente. Para preservar este enorme patrimônio, todos têm que fazer a sua parte. O tombamento em si, ele destaca o valor de um bem, mas essa preservação ela é cotidiana. Então, quando a gente fala isso, é no sentido de que, às vezes, reparos pequenos, manutenções pequenas, isso tanto para as edificações quanto para os grandes monumentos, né? Reparos pequenos, cotidianos ou contínuos, recolocar uma telha, enfim, isso são ações que são muito importantes e que a longo prazo elas mitigam uns danos maiores. Mesmo sem tantos recursos, Mariana consegue se manter entre os mais belos municípios brasileiros. Cidade que não deve ser cuidada apenas pelo poder público, mas também por todos que passam por aqui. Sim, a gente tem uma preciosidade em Mariana, há muito tempo já reconhecida e declarada, e principalmente ela é reconhecida pelos moradores, né, pela população. Então, esse reconhecimento é que agrega e ressignifica esse patrimônio ao longo do tempo. Eles têm que estar se unindo, né, para preservar essa maravilha, porque não é em qualquer lugar que a gente encontra coisas maravilhosas assim, né? E atrai turistas de todo mundo, né? Eu acho que é uma coisa que a gente tem que, sim, que lutar pela preservação. O cuidar do patrimônio, a preservação, o primeiro respeito é com a história, né? Claro. Não é qualquer parte do mundo que você tem um cenário maravilhoso desse do século XVIII, né? Ainda em bom estado de conservação. E isso para o ser humano é uma maravilha, e como exemplo também, né, dessa continuidade da humanidade. Olha o que foi feito aqui há 322 anos atrás e está aqui até hoje.